Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui voltando para o canal aqui no Flávio Souza, meu canal particular pessoal, falando de entretenimento, falando de cinema, de séries, de tecnologia e afins. Hoje o assunto aqui do vídeo é falar, tá aqui na capa, nem falar, vamos abordar Invasão Secreta, série da Marvel que veio pro streaming, veio no Disney Plus, com 6 episódios, começou no dia 21 de junho, vamos lá pegar, vamos trazer aqui a colinha também, 21 de junho foi até o dia 20 de julho, foram 6 episódios, trazendo uma adaptação de uma série famosa de sucesso da Marvel. E aí vamos trazer, a gente tem, apesar de não depender, né, você não precisa fazer um vestibular da Marvel, para você não precisa ler obrigatoriamente os quadrinhos para poder entender, se divertir vendo as séries, as adaptações. Acho que isso a Marvel já deixou bem claro. Eu, no meu papel como fã, como consumidor voraz da época dos quadrinhos, né, quando eu era mais novo, hoje a situação financeira já não me permite acompanhar com a mesma atenção. Infelizmente, eu gostaria, pessoal da Marvel, por favor, se de repente vocês estiverem vendo a Panini, podia dar uma custeada, né? Pra gente poder manter a leitura dos quadrinhos e seguir comparando com o que vem para os cinemas. Mas você, assim, tem muita gente que é da época ainda que também gosta dos quadrinhos, que pode seguir e você vê as adaptações, aí você tem as suas próprias opiniões sobre o que chega no quadrinho, que chegou na tela grande ou chega na tela do streaming. Mas você que não assiste, que não acompanha, que não consome, não lê os quadrinhos, também pode ir, conseguir continuando, seguir no consumindo o material da Marvel. Mas vamos dar aqui, depois dessa breve introdução, vamos falar um pouquinho sobre Invasão Secreta antes de tocar na série. Então vamos primeiro situar para quem de repente não é o fã da Marvel, não é fã dos quadrinhos, ou até mesmo para quem está chegando agora e falou, eu vou começar a acompanhar a Marvel. Invasão Secreta ela traz um cenário muito importante da Marvel em relação aos Skrulls, uma raça que tem a habilidade de se transformar em outros seres vivos. Então são transmorfos, né? Então eles conseguem identificar e tem toda uma questão de com técnicas eles conseguem imitar talento, personalidade. Então tem N fatores nesse cenário. A gente já teve os Skrulls, eles já foram apresentados no universo dos cinemas da Marvel, mas quando acontece isso nos quadrinhos, a gente tem um cenário muito importante. Que acontece na Marvel, acontece na DC. Muitas vezes as editoras, por conta financeira, por conta de mudança de ideias, enfim, por N motivos, normalmente por motivos financeiros, fazem aquele que a gente chama de reboot, né? Falam, meu, vamos zerar o universo, vamos começar do zero. Do zero, às vezes não é do zero, mas o que acontece muitas vezes é falar, você tem uma saga, algo pontual que vem para mudar o que já estava todo mundo acostumado. Invasão Secreta, o que ela traz nos quadrinhos? Você tem uma série que ela vem ela é dividida em vários capítulos, tem uma revista dividida em várias edições, trazendo os Skrulls, basicamente, assim, o grande destaque da série nos quadrinhos de 2008 é falar, a partir de agora os humanos, você descobre que muitos dos super-heróis foram substituídos por Skrulls. Então você tem algo que você muda totalmente o cenário do universo, que você fala, meu, entre os heróis, claro, citando, você fala, gente que você conviveu, que você lutou junto, até gente que morreu, tem assim a questão, pô, morreu e não era. Heróis que morreram, na verdade, não eram heróis, eram Skrulls, enfim. É uma bagunça, mas traz, então você começa aquela questão de confiança, pô, e aí vem com N cenários. É uma das sagas que vale a pena você, se você conseguir, tiver a oportunidade de ler nos quadrinhos. Acho que inclusive deve ter até em livros já, alguns livros da Marvel foram repassados para livros, então você consegue ler de uma vez só. Na época, em 2008, você tinha essa saga sendo contada nesses episódios numa revista mensal, se não me engano, acho que era mensal, mas você tinha nas revistas pontuais dos heróis essas subtramas sendo contadas. Então, vou citar dois exemplos, né? Você tinha na revista dos X-Men, na revista do Capitão América, que é o que eu lembro de cabeça, ramificações dessa história principal da invasão secreta. Então, essa é uma introdução, como uma adaptação, não foi totalmente fiel, não tem como, né? Uma adaptação, é muito difícil a adaptação de livro, de quadrinho, de game, enfim, você conseguir. Você pega a essência, fazer uma tradução literal é muito complicado. Pegando aqui, eu vou citar aqui um cenário bem específico do Guerra Civil.
É uma saga que acho que foi bem adaptada dos quadrinhos para o cinema, mas quem acompanhou nos quadrinhos sabe que é uma saga de gigantesca. Você envolve muitos heróis, você tem lutas entre com 40, 50 personagens ao mesmo tempo, lutando ao mesmo tempo, né? Herói de um lado, herói do outro. E a gente tinha só os Vingadores, e vamos falar 10, 12 Vingadores que o público conhecia. Então não tinha como adaptar nesse sentido. Como é que você constrói todos os personagens, enfim, etc e tal. Mas vamos lá. Eu quis também trazer esse vídeo para citar a minha opinião sobre esse momento esse momento da Marvel, né? Porque eu vi algum pessoal falando, colocando em dúvida, né, o futuro dos filmes de herói. Mas isso eu vou colocar lá pro final do filme. No final do filme, não, por aqui pro final do vídeo. A partir de agora, né, tô chegando a quase 6 minutos de vídeo, então eu vou citar um exemplo, vou falar algo que para mim é muito importante, que pode ser para você que esteja assistindo esse vídeo. Eu não assisto, eu não vejo trailer, eu procuro ao máximo evitar o total de, eu vejo sinopses, vejo críticas antes de ver um filme e antes de ver a série, principalmente quando é da Marvel ou da DC. Porque eu gosto de ter uma experiência única, chegar no cinema ou chegar no meu streaming e ligar e falar, nossa, tudo isso da primeira vez. Porque às vezes o trailer entrega muitas coisas, às vezes uma sinopse entrega muita coisa, então personagens, de repente uma trama diferente, você fala, opa. Inclusive tem amigos meus que sabem que eu odeio quando o Pet chega pra mim e fala, Flávio, você viu tal coisa que aconteceu? Eu falo, mano, você sabe que eu não assisto. Mas então, a partir daqui eu vou dar uma pausa. Você que gosta de ter essa experiência única também, para o vídeo agora. Se você não assistiu ainda Invasão Secreta, interrompe, vá lá assistir, salva esse vídeo para assistir mais tarde. Coloca lá no YouTube, adicionando a sua playlist, você volta para assistir depois que você tiver toda a experiência. Beleza? Porque a partir de agora, de 7 minutos, zona de spoiler. Então a gente não vou contar também tantos detalhes da série. A ideia também é que mesmo para quem não assistiu, possa realmente, mesmo que está aqui acompanhando, querendo ir sem ligar tanto para spoiler, também não entregar a trama toda, não falar sobre alguns detalhes, acho que tocar alguns pontos principais. Invasão Secreta no Disney Plus, ela foi vendida como uma série de espionagem. Então isso é um detalhe, né? A gente tem qual que é hoje você fala filme da Marvel, filme de super-herói? Ah, mas você tem filme de ação do Doutor Estranho, no multiverso, vai para uma linha de terror, uns filmes mais, vamos assim, infanto-juvenil, ou série mais infanto-juvenil, como da Miss Marvel. Então começou a ter um problema da categoria. Será que a gente pode falar que colocar tudo como filme de super-herói? Ou série de super-herói? Então ele entra com uma perspectiva de algo mais denso, algo de trabalhar mesmo coisas de investigação, de você ter surpresas, você descobrir uma coisa. Porque imagina, você está num cenário onde a pessoa com quem você está convivendo anos, de repente não é mais aquela pessoa, não é mais aquele. Você descobre que é um alienígena que assumiu a personalidade, assumiu a posição daquela pessoa. Então é um negócio que bagunça. E com o núcleo central, com os personagens principais, você cria algo muito importante nisso. Você tem o Nick Fury, você tem o Talos, que a gente já viu junto, né? O Talos e a Maria Hill. O Talos ele já estava no Homem-Aranha Longe de Casa, né? Quando tá aquele do mistério que a gente descobre, que no final do filme mostra que o Nick Fury está no espaço. Quem está aqui ocupando o lugar dele é o Talos, é um dos Skrulls, um dos Skrulls do bem, vamos dizer assim. E tem a Maria Hill, você tem o Ross, o agente que a gente viu muito em Wakanda, né, no Pantera Negra, o primeiro filme do Pantera Negra. E aparece também no segundo, ele tem em certo destaque. Os personagens, você tem o Rhodes, né, o máquina de combate aparecendo, mas não vem tantos outros, não tem outros heróis da Marvel, né? Então o foco é nesse núcleo. E aí a gente já dá os primeiros spoilers, né? O Ross, logo de cara ele abre o primeiro episódio, a gente já descobre logo de cara que ele é um Skrull. Então já vem, e isso inclusive a gente não tem informação de desde quando ele é. E ao longo da série também você descobre o próprio máquina de combate, né, que está próximo do presidente dos Estados Unidos, é meio que um assessor, meio que segurança, um assessor, vamos dizer assim, assessor de segurança talvez, assessor desse tipo de assuntos. Ele é um Skrull. Então isso acontece na trama vindo aqui, você fala, putz. Então meio que uma cenário de não dá para confiar em ninguém. Então em termos
desconfiança, num cenário de espionagem, seria muito interessante. A premissa é muito boa, um roteiro nessa parte começaria muito bem. E a série começa num ritmo bacana. Os primeiros episódios acho que são interessantes. A gente tem já o Nick Fury por conta disso, né? A gente tem além desses aqui, a gente vai falar, tem o Gravik, que seria o vilão principal, né? Um líder da resistência que quer, porque a série também vem nessa questão. Os Skrulls, eles tinham a promessa de ter um mundo só para eles, que o Nick e a Capitã Marvel iriam procurar, né? Porque eles perderam a cidade, o mundo natal. Acaba não acontecendo, os Skrulls acabam trabalhando muito pro Nick, isso é mostrado ao longo da série. Fala, meu, você tinha espiões, né, que poderiam se tornar qualquer pessoa. Então, o espião ideal, né, fala, pô, Missão Impossível, Tom Cruise, precisa de todo aquele aparato de tecnologia para conseguir uma máscara, conseguir o aparelhinho aqui para poder emular a voz, e os Skrulls conseguem isso de natureza, né, então, citando esse caso, a espionagem fica mais fácil. E o Nick meio que não cumpre o prometido. E aí você começa a ter os dissidentes, a galera que fala, já que ele não fez, que quer pensar no mundo para os Skrulls, eles falam, não, vamos pegar a terra para nós. Só que a ideia não é entrar em guerra diretamente com os humanos para conseguir a terra. É algo também de bastidores, fala, meu, vamos fazer os humanos entrarem em guerra. Nossa, os humanos entrarem em guerra é algo tão difícil, né? Tão complicado. Mas é tendo elementos Skrulls em pontos focais de governos e em posições assim de estratégicas, e eles trabalhando, tem um tá trabalhando diretamente no governo dos Estados Unidos, aí vamos tentar fazer um negócio com a parte da Rússia para tentar fazer essas duas potências, as duas nações entrarem em guerra, e aí você teria uma guerra mundial onde resolveria assim muita parte para os Skrulls, aí você com o poderio bélico todo mais já comprometido, os Skrulls teriam uma liberdade para isso. Paralelo a isso, a gente também tem o Gravik ele indo atrás de pegar um soro. É citado muito superficialmente por que o Nick tem isso, né? Mas ele tem amostras de sangue dos principais heróis da Marvel. Então ele tá guardado isso e isso é usado para fazer um soro do Super Skrull. E daqui a pouco eu falo sobre isso, né? A gente vai tocar nessa parte. Mas o grande problema é que toda essa premissa, todas essas ideias que eu citei, elas se perdem, começam a se perder vamos falar assim, no terceiro episódio pra frente, ela começa, vira mais uma série de super-herói, ela deixa de ser, a gente não vê o Nick trabalhando na investigação, a gente tem uma agente do MI6, né, do serviço secreto britânico, que tem uma atuação bacana e ela sofre porque ela descobre que um dos caras próximos dela também é um Skrull. E tem um lado importante que aí você começa a falar, opa, o Nick é até questionado, falando por que ou você pode pensar, né, pô, por que não chama outros heróis? Por que nesse problema, numa crise com alienígenas, o Nick não manda um WhatsApp pro Capitão América, pro Capitão América ou para outros, fala, cara, tô precisando de ajuda. Nesse momento ele não tem que confiar. Inclusive, o próprio Máquina de Combate já foi citado pelo diretor, pelo Alim Salim, que ele já foi substituído já faz algum tempo, né? Ele fala, ele se tornou um Skrull no universo da Marvel depois de Guerra Civil. Então, aquele Máquina de Combate que a gente vê lutando ao lado dos heróis em Endgame, em Infinity War Endgame, né? O Guerra Infinita e o Ultimato, e na série do Soldado Invernal também, acho que Soldado Invernal e o Falcão e o Soldado Invernal, já é o Skrull. Então você fala, opa, já dá para entender que faz um tempinho. Mas você coloca uma crise, você coloca todo esse problema, o Nick Fury é incriminado, a Maria Hill, ela morre no primeiro episódio, e com o Gravity assumindo a postura assumindo a personalidade, ele se veste de Nick Fury e mata a Maria Hill, isso é gravado. Então você tem o Nick Fury mesmo, também tem o Rhodes, nesse momento ainda não está muito claro ainda que ele é Skrull, mas você já começa, dá para pegar um pouco do gancho, mas ele fala, meu, então vamos caçar o Nick Fury. O Nick Fury meio que ele é, como é que a gente pode dizer, ele é procurado pela justiça porque ele matou uma agente secreta dos Estados Unidos. E esse fato também não é trabalhado. Então tem uma relação legal dele com o Talos, mostra de amizade. É interessante a gente ver que o Nick Fury é casado. Então vem também você fala, uou, o que aconteceu? Mas são alguns ganchinhos, algumas histórias legais, mas como eu falei, a série ela acaba se perdendo. A gente tem a Guy, que é a filha do Talos, que acaba meio que virando uma agente dupla.
E ela acaba dando informações e tudo mais, e tem, acho que na cena final tem uma... As cenas de ação são legais, acho que os tiroteios, a cena alguma, são cenas interessantes, mas a cena de luta no final do Gravik com a Guy, né, já com poderes do Super Skrull dos dois lados, é algo muito... Comparado ao que a gente já viu na Marvel, né, a gente fala, pô, com cenas tão épicas de batalhas, é um negócio que se fala, pô, vai passar lotado, você não vai lembrar daqui a alguns anos. E tem a caso assim, o Super Skrull ele já fica, né? Você tem, para quem também não conhece nos quadrinhos, é a parte modificada. Eles conseguem modificar para os Skrulls conseguirem adaptar não só a aparência, mas também começar a conseguir captar os poderes de alguns heróis. Então o Super Skrull ele consegue, ele na Marvel ele é um dos vilões do Quarteto Fantástico. E em várias batalhas ele assume, ele tem ele vem com a parte de poder se esticar, né, ser elástico como o Senhor Fantástico, o Ray Richards. Pode ficar invisível, né, como a Sue Storm, uma Mulher Invisível. Tocha Humana pode ficar também, fica em chamas. E tem o lado do coisa, né, ele tem a força, fica com pedras, pode emular. Então, e é legal que o visual também nos quadrinhos é bacana por conta disso, né, você vê ele absorvendo todos esses 4 elementos ao mesmo tempo e trabalhando isso. Então é um vilão bem barra pesado. E aí o que acontece é que o Gravik pega o soro, tem aqui, você começa, tem uma cena lá, logo em um dos episódios que mostra quais os elementos estão sendo utilizados. Então tem coisa do Groot, tem na cena de batalha aparece com o Hulk, tem alguns elementos, inclusive do Extremis, né, que a gente tem no Homem de Ferro 3, que vem com um filme que muitos questionam, mas o Extremis também é utilizado aparece no Invasão Secreta. Termina acho que termina assim acho que a forma como tem uma cena bacana, acho que por conta vamos dando um pouquinho de spoiler, né, todo esse cenário de guerra. Então chega no momento que o que é feito, eles chegam e falam, vamos fazer um atentado contra o presidente dos Estados Unidos, tentar matar o presidente para dar um gancho ou fazer ele pegar realmente, falando, já que ele não morreu, o Gravik fala pro Skrull que tá no lugar do Rhodes, fala, avisa ele que foi os russos que fizeram isso junto com os Skrulls. Então entrega que nós existimos, mas claro, num tom de manipulação para que ele tome uma ação de retaliação contra os russos. E vem toda uma pressão, o Nick acaba matando o Rhodes, e aí quando morre mostra como ele é um Skrull. Na hora que eles falecem, eles perdem a capacidade de conseguir realmente fazer toda aquela situação, vamos dizer assim, em termos de manter a aparência. E o que acontece é que o presidente dos Estados Unidos, ele vai para um extremo, né? Ele decide colocar uma lei para que quem pegar assim, que os alienígenas não são bem-vindos, vamos dizer assim. E começa a virar algo que meio que remete ao um pouco de intolerância que a gente vive no mundo real nos dias de hoje, né? Fala um pouco de a imigração nos Estados Unidos, intolerância em alguns pontos. Você vê muita gente fazendo justiça com as próprias mãos. Então, mostra algumas cenas de pessoas normais assassinando potenciais Skrulls. Alguns são certos, vamos dizer assim, alguns eles acabam matando, e aí a pessoa revela, outros são humanos normais. Então você já cria, dá aquele gancho que a Marvel adora e fala, meu, tem uma série aqui que agora você precisa resolver o que o governo fez nessa questão. Olha o tamanho da dor de cabeça que o governo dos Estados Unidos fez. Tem a Guy que virou agora, como ela tá cheia de poderes, ela mata o Gravik, pelo menos termina essa primeira temporada dessa forma. A gente sempre sabe que tudo pode acontecer nos quadrinhos, nos filmes, né? De repente gente que morre e volta e vice-versa, e tanto faz. E ela meio que agora virou uma das personagens mais fortes da Marvel por conta da quantidade de poderes. Só que percebe que é algo não encaixa. Falta um encaixe mais fino, falta alguma coisa. Pensando, acho que o roteiro, como eu vi muita gente comentando, o roteiro é bom. Você tem, contando aqui a história para vocês, você pegar aqui com 20 minutos e falar, vamos desenvolver dessa parte, faz uma série de espionagem, e aí vamos pegar, a gente já assistiu filmes que falam de espiões, que funcionam, que são sucessos de bilheteria. Estamos falando de a franquia inteira de 007 e toda essa história que a gente está vendo há anos sendo contada em Missão Impossível. São franquias de ação, você tem cenas de carro, cena de luta, cena de tiro,
mas existe todo um aparato, existe toda uma questão de precisar se disfarçar, precisar trabalhar como espião. E a gente vê pouco do Nick na série fazendo o trabalho de espião. Até citado no primeiro episódio, fala, meu, você não é mais o mesmo. A pessoa que faz a espiã do governo britânico, ela acaba citando, né, que o Nick não é o mesmo. Mas você tá falando de um cara que montou os Vingadores, que tem toda uma bagagem. É um personagem icônico na Marvel. Você construiu ele desde lá do Homem de Ferro. É o cara que juntou os Vingadores, é o cara que vem fazendo o bagulho todo. E aí você chega numa hora dessa e fala, meu, ele não consegue trabalhar assim de uma forma mais inteligente, vamos assim, são pouquíssimas sacadas ruins, são pouquíssimas sacadas interessantes ao longo da série. Mas aí eu acho assim, é uma série assistível, é uma série que pode decepciona acho um pouco nos últimos episódios, mas de novo assim, é um gancho, tá pavimentando, você tá entrando num terreno desconhecido. E aí é a questão que eu queria comentar, que eu citei um pouco antes no vídeo. Eu vejo um pessoal falando que será que a gente não saturou de filmes de super-herói? Mas o grande problema de foi construído o universo da Marvel por mais de 10 anos. E isso foi construindo degrau a degrau. Então você tinha um Homem de Ferro, primeira aposta, vamos ver no que dá. Deu sucesso e começou. Aí você traz o Capitão América, você traz o Thor, coloca o Gavião Arqueiro, coloca a Viúva, traz o Guardiões da Galáxia, que foi um sucesso, mas que pouca gente conhecia. Eu mesmo, como um cara aficionado por quadrinhos, também não tinha tanta referência. E você fez sucesso em trás sucesso. Um ou outro filme mais ou menos, mas foi construindo. Você tinha o Thanos logo no primeiro filme dos Vingadores. Você falou, opa, juntou os Vingadores, já tem uma ameaça aqui. Então tudo foi sendo construído para terminar, fazer a saga do infinito, terminar com a batalha contra Thanos, contra um herói, um vilão barra pesada, com uma equipe gigante de um lado e equipe gigante do outro. A gente tem aquela cena do Ultimato, do Endgame, o Endgame é aquela cena épica lá com todo mundo aparecendo depois do primeiro estalo, né, que o Hulk traz todo mundo de volta. Então você tem alguma coisa com cenas épicas, cenas históricas, e foi construindo. Quando você termina, você tem o Homem de Ferro morreu a Viúva Negra, o Capitão América se aposentou. Então você fala, beleza, o que vem para fazer 4 e 5? Elege um vilão que pode ser um cara de casca grossa, pode ser um cara de responsa, que é o Kang, o Conquistador, que é um cara nos quadrinhos que é muito ferrado. Mas o problema é, você tem que montar, quase montar um outro universo em cima disso. Porque você tem que começar a recrutar. Por isso que aparece um Shang-Chi, por isso que aparecem os Eternos. Você tá vendo heróis de outra, assim, heróis que estavam o próprio Cavaleiro da Lua. Você tem que trazer a She-Hulk, tem que trazer heróis que estão no segundo patamar, assim, não são as estrelas da Marvel, porque são os caras que vão ter que aparecer agora. Você não tem como trazer de novo o Homem de Ferro, não tem como fazer o reboot nessa forma. Você tem, cadê o Homem de Ferro? Você vai trazer, você vai começar a ter que montar isso. Então, outro ponto que eu já citei, já escrevi, inclusive lá no portal Open Ninjas que eu escrevia durante um tempo, deu uma parada, tá? Por enquanto a produção não está parada, mas fiz uma crítica nesse sentido. O pessoal comparar de aço, hoje eu gosto muito de ver o filme na pré-estreia para evitar spoiler e trailer. Evitar spoiler, evitar informações antes, de perder a surpresa. Mas depois da pandemia, o cinema é caro. Muita gente deixou de ir no cinema. Hoje muita gente prefere ver no streaming, tem TV de qualidade, tem home theater. Então, às vezes, ao invés de gastar um valor considerável para você ir no cinema, uma pipoca, um estacionamento, todo o trajeto é complicado. Então, às vezes, o pessoal prefere esperar. Vou ver no streaming, já estou pagando streaming, pago um valorzinho aqui, então vou esperar sair. Então, hoje não tem mais aquele afã, não é mais... Você raramente vê os fãs indo pesado em filme de pré-estreia. Muita sessão fica vazia, isso aconteceu. Eu fui ver em pré-estreia com 5 pessoas comigo, ou 3 pessoas, então deu uma caída nisso. Mas é muito por conta do momento de pandemia, financeiro, do que eu acho, do que talvez falar que é por conta que saturou o mercado de super-heróis. E eu coloco essa questão. Você tá vindo assim, acho... A fase 4 da Marvel teve vários filmes que realmente não foram um grande destaque de mídia e também por conta dessa questão também pesou muito financeira. Mas eu sempre coloco isso. Você teve todo algo que foi
construído, você teve uma base de um prédio gigantesco que terminou na fase 3, começando na fase 1, ainda tá na fase 3, todo esse arco de Guerra Infinita, colocou lá em cima o patamar. Agora você está vindo num cenário talvez a gente vai falar, não sei, Guerra Quântica, talvez seja esse cenário do Kang, com algumas séries ruins que não agradaram tanto, os filmes também sendo criticados, mas acho que é muito, talvez por conta da expectativa que está muito alta. Não, claro, isso não exime de problemas, não exime de crítica você pegar, por exemplo, essa série Invasão Secreta, como eu disse para vocês. É uma série que se propõe a ser de espionagem e não cumpre o que está prometido. Então, é uma série que ela tá dividindo críticas, tem gente falando bem, tem gente falando mal, mas meio que tem muita gente metendo pau. E é uma base que vai ter muita coisa que vai ficar. Ela deixa ganchos, ela deixa pontas soltas, propositais ou não, para os próximos filmes, para as próximas séries. Inclusive, é bem provável que a gente veja nas Marvels, veja de repente nas próximas séries do MCU, talvez no próprio Loki 2, a gente veja a ramificação dessa questão da invasão secreta. Porque agora, como eu falei, né, contando um pouco do spoiler que rolou no filme, na série, você está falando de uma decisão do governo para ir atrás dos alienígenas. Então você tem uma alienígena super poderosa no meio da galera, ainda tem o pessoal que era da rebelião, meio que a gente não sabe para onde eles vão. Você tem Skrulls no meio de uma sociedade. Os heróis vão ficar a par disso? Será que tem mais heróis que também foram trocados? Então é algo que pode ser, que acredito que deva ser abordado nas próximas produções da Marvel. Mas é nítido também que precisa pegar um desses filmes, precisa começar a ter, ele precisa trazer alguma coisa muito impactante para começar a galera começar a voltar a confiar na Marvel. Eu entendo que muita gente está com desconfiança da Marvel por conta do que vem acontecendo nas últimas séries. A gente, pegando de destaque, né, eu sei que acho que somente com a relação no Disney Plus, a gente pode falar do WandaVision, Loki, Falcão e Soldado Invernal para mim me agradou muito, mas aí você dos filmes do Shang-Chi eu gostei muito. Aí pegar um exemplo, talvez o foco, né? A série da She-Hulk era uma ideia de não ser uma série de super-herói, e entrar no lado como ela advogada. E a série, na verdade, ela flerta com a parte dela, com ela trabalhando como advogada. É uma série engraçada, tem um pouco de comédia, algumas cenas bacanas, mas o lado que era para falar de uma super-heroína trabalhando como advogada não é o foco principal, ela não encaixa, não é, acaba mesclando muito. Você falta e você falando, pô, norte-americano sabe fazer série de advogado, sabe fazer essas séries de tribunal, poderia ter algo muito melhor trabalhado nisso. Então é isso, pessoal. Aqui termino minha opinião, minha análise sobre Invasão Secreta. Espero que vocês quem assistiu, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, quais as expectativas que vocês têm para essa fase 5 da Marvel, né, para os próximos filmes que vão vir, para as próximas séries já confirmadas. Vocês acham que de repente está encaminhando para um fim da Marvel, de repente no cinema MCU vai cair, já chegou no seu limite e é algo que precisa cair, já ficar deixado de lado, ou não, é algo que ainda tem por muitos e muitos anos. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.